Graça e a paz do nosso Senhor, igreja amada de Cristo Jesus, como eu sempre digo, noiva do Cordeiro. Quem aqui está preparado para a vinda do Senhor? Se prepare, igreja. Eu acho que está muito próximo da vinda do nosso Senhor, para vir nos buscar, nos levar para perto dele. Deus ministrou em meu coração uma palavra que eu queria compartilhar com vocês, mas eu não sei você, mas existem alguns personagens bíblicos que falam demais comigo. Eu vou citar alguns, não sei com qual você de repente de repente tem uma afinidade maior. Eu vou falar Davi, José, Elias, Eliseu, a própria rainha Esther. Deus, testemunho lindo da rainha Esther, Ruth e tantos outros personagens bíblicos que falam muito conosco. Paulo, o apóstolo Paulo. Eu quero dar um abraço carinhoso em Paulo, quero conversar muito com ele, sabe? Estevão e tantos outros. Mas nessa manhã Deus preparou uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. É sobre a vida de José. Talvez essa palavra seja ministrada em duas partes. Eu vou esmiuçar um pouquinho hoje como foi a vida de José, que é um exemplo de fé para nós. É uma história tão maravilhosa, é uma história de drama, cheio de traições, cheio de conflitos familiares, mentiras, injustiças, mas ao mesmo tempo uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança do homem nos desígnios de Deus. Vou voltar a falar para você. É uma das demonstrações mais lindas do perdão e da confiança do homem nos desígnios que Deus tem para a vida dele. Quem era José? Um pouquinho o contexto da história da vida dele. José foi alguém cujo pai foi Jacó, a mãe Raquel. Ele tinha um irmãozinho mais novo que era o Benjamim, e os meios irmãos dele, que era Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar e Zebulon. José começou a sua história, e essa história começa, ele nasceu numa grande família. Ele era o irmão caçula de 11 irmãos, o filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da vida dela como uma mulher estéril, que o seu ventre não gerava. E José, esse filho, nasce em meio à velhice do seu pai e da sua mãe, como fruto de um milagre. E por esse motivo, Jacó o amava mais que os seus irmãos. E a primeira vez, queridos, vou contar uma história aqui para vocês, para essa história tocar, realmente frutificar no teu coração. A primeira vez que Jacó demonstrou todo o apreço, todo o carinho, toda até certa diferença que ele tinha de José em relação aos outros irmãos, o que Jacó fez? Jacó abertamente expressou isso, fazendo para José uma túnica longa, colorida e bonita. Gênesis 37:3, por favor. Nós vamos dar uma passeada pela história do Senhor, e tantas coisas maravilhosas que o Senhor ministrou através do Espírito Santo de Deus, da Santa Palavra. Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores
37:3. O que aconteceu? Os irmãos de José perceberam que o amor do pai, o José, era maior. E o que isso aconteceu? Iniciou-se um grande conflito familiar. Por quê? Porque os irmãos passaram a odiá-lo a cada dia mais, a ponto deles não conseguirem mais falar amigavelmente com José. E certo dia, irmãos, escuta o que eu vou falar para você. José teve um sonho. Deus colocou um sonho na vida de José. E olha a palavra que eu vou deixar com você nesta manhã. Escute bem. O sonho Deus deu para você. Deus deu o sonho para você. Cuidado para quem você vai contar o sonho que Deus deu. Cuidado. Não se esqueça. Deus deu o sonho para você. E não é para aquela outra pessoa. Pense muito antes de compartilhar o seu sonho com alguém. Gênesis 37:7. José resolveu contar o sonho para os irmãos. Vamos lá, querido, contextualizar toda essa história. 37:7. Estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam. Quando José contou esse sonho para os irmãos deles, até o seu pai veio a repreendê-lo, porque os seus irmãos sentiram ainda mais ciúmes dele. Gênesis 37:10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Porventura veremos nós, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Gênesis 37:10. Escute, nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, e nem mesmo José imaginava que o que aconteceu com aquele sonho era um prelúdio de algo futuro e grandioso que estava para acontecer na vida dele. Era uma profecia sobre a sua própria história, que antes de ser escrita pelo acaso, ela foi escrita pela vontade não dos homens, mas escrita por Deus. Amém? Amém. Era um prelúdio de tudo aquilo que ia acontecer na vida dele. E ela havia sido escrita pelo Deus do Todo-Poderoso. Vou correr um pouquinho porque a história é muito comprida. O que aconteceu? A traição dos irmãos de José. Por causa, ele já era odiado pelos irmãos. A hora que contou o sonho, aí a coisa ficou pior. E como dói, né, irmão? A gente tem um amigo que trai a gente, ou alguém da própria família que nos trai. É uma dor muito grande. E o salmista lá no Salmo 55, verso 12 e 13, ele diz um pouquinho disso, que ele diz assim, ó: se um amigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu até poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão. O salmista está dizendo exatamente isso. Como é duro você ser traído por alguém que você ama, por alguém que você gosta, por alguém que você tem apreço. O que aconteceu? Certo dia, Jacó chama José e pede para ele encontrar os seus irmãos que estavam no campo apacentando as ovelhas. Gênesis 37, 12 e 14. Vamos ler, queridos. Gênesis 37, do 12 ao 14. Seus irmãos foram apacentar o rebanho, e seu pai, junto de Siquém, disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos juntos a Siquém? Vem,
vou te enviar a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Disse Israel: ora, vai-te, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Amém? Quando os irmãos dele viram que ele estava vindo, o rancor e o ódio se apoderou ainda mais dos irmãos deles. Os irmãos deles disseram assim: olha, lá vem aquele moleque sonhador, e agora nós temos uma chance de matá-lo, e vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Gênesis 37, 18 a 20. Se você quiser ler, não precisa ler não, queridos. Aí um dos irmãos de José, um dos irmãos mais velhos, era o Rúben. Ele foi contra isso. Ele tentou livrar o irmãozinho dele, mas caçula. Só que os outros não. Rúben disse assim, Gênesis 37, 22 e 24. Vamos ler, que eu acho que é importante a gente ler isso daqui. Gênesis 37, 22 até o 24. Também ele disse: Rúben, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, a fim de livrá-lo das mãos dele e torná-lo a seu pai. Acontece que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, tomaram-no e lançaram na cova, mas a cova estava vazia e não havia nela água. Ou seja, os próprios irmãos pegaram ele e lançaram na cova. Eu creio que José era um adolescente. José tinha 17 anos. Ele até pode ter pensado: os meus irmãos resolveram fazer uma brincadeira de mau gosto comigo e lançando no poço, talvez pela ingenuidade dele. Só que de repente, lá dentro daquela cova, ele começa a gritar ao irmão: Judá, Rubem, eu estou aqui, me tira deste lugar. Um lugar muitas vezes que devia ter animais peçonhentos, e ele gritava pedindo por socorro. Mas em vez do socorro vir, o que aconteceu? Os irmãos se assentaram para fazer uma refeição naquele lugar. E o que aconteceu? Ao longe, os irmãos avistam os ismaelitas. Era uma caravana que levavam especiarias e escravos para o Egito. O que pensaram ele? O irmão Judá disse assim: o que nós vamos ganhar em matando ele? Vamos, afinal de contas, ele é sangue do nosso sangue, vamos vendê-lo. Ou seja, um dos irmãos teve a brilhante ideia: em vez de deixar ele nesse poço para morrer, vamos vendê-lo como escravo. E todos concordaram. Vendê-lo, o próprio irmão, o irmão caçula, só porque venderam o irmão por 20 ciclos de prata. Quando o irmão mais velho não viu isso acontecer. Rubem, quando ele chegou, ele voltou ao poço, ele viu que José não estava mais lá. Ele ficou mudo. Os irmãos, o que fizeram? Olha a maldade no coração humano. Eles pegaram a túnica de José, molharam no sangue de um bode que eles haviam matado, e enviaram a túnica a Jacó, o pai de José, com a seguinte mensagem. Gênesis 37, 32. Enviaram a túnica de várias cores, fazendo chegar a seu pai com estas palavras: achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica do seu filho. Imediatamente o pai reconheceu a túnica que ele havia dado para José. Ele pensou: um animal selvagem devorou meu filho. Todos os filhos de Jacó
tentaram consolar o pai, mas ele se recusava a ser consolado. A dor tomou tanta conta daquele homem, ele pediu até a morte. Gênesis 37, 35, ele diz assim: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, se recusou a ser consolado e disse: na verdade, com este choro eu hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. Ele ficou inconsolável, porque ele sabia que o filho dele tinha sido moído, trucidado por um animal selvagem, porque foi assim a história que os irmãos levaram para ele. Quanta maldade, quanta maldade. O que aconteceu? Os ismaelitas, aquela caravana que levava especiarias, levava escravos para o Egito, levaram José para o Egito. E lá no Egito, José, como escravo, foi oferecido. A caravana trazia vários escravos. Os senhores que queriam comprar aqueles escravos iam até os escravos para ver aquele que tinha uma pele mais bonita, aquele que era mais forte, aquele que tem os dentes mais tratados, que tinha os dentes mais bonitos. Você imagina que situação para José, sendo vendido como escravo, alguém chegando, examinando ele, mostrando os dentes, vendo o corpo, se não tinha nenhuma mancha, se não tinha nada. E assim José foi vendido para um dos capitães da guerra de Faraó, que era Potifar, o filho amado. José era rico, porque o pai dele era rico. José tinha muitas benesses como filho, não só por ser o filho preferido, mas vinha de uma família abastada, de uma família rica. E de repente, de uma hora para outra, ele se torna um escravo. Mas quando Deus tem um propósito, as coisas começam a acontecer. José passou a tomar conta de tudo na casa do seu senhor Potifar. E tudo que José colocava a mão na casa do seu senhor prosperava. Gênesis 39, do 2 ao 6. Vamos lá, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Gênesis 39, do 2 ao 6 diz assim: o Senhor estava com José. Foi ele homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, o servia, e ele pôs sobre a sua casa e entregou tudo nas suas mãos o que tinha, ou seja, absolutamente tudo. Oh, glória a Deus! E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. Ou seja, Deus prosperou tudo na casa de Potifar, seja na casa, seja no campo, em todos os lugares. Mas quero te dizer uma coisa, meu irmão. O crente fiel, o crente que é justo, o crente que quer ser e busca cada dia mais ser alguém que tem intimidade com Deus, o inimigo o tempo todo tenta nos destruir. Ele fica tentando dia após dia encontrar uma brecha para nos destruir. Não precisa abrir, mas 1 Pedro 5,8 ele diz lá: estejam alertas, estejam vigilantes, vigiem, porque o diabo, o vosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Ou seja, o diabo, ele está o tempo todo procurando uma brecha na sua vida, na minha vida, para tentar nos destruir de alguma forma. E o
que aconteceu? O crente fiel, ele é tentado. Até que um dia, porque José, a Bíblia diz que ele era um moço formoso, ele era um moço bonito. A esposa de Potifar, do Senhor, coloca os olhos e tentou seduzir. Gênesis 39, do 7 ao 12, por favor, querido. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, dizendo à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nem coisa alguma ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Aconteceu que, falando ela, cada dia, e José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela. Certo dia, versículo 11, veio ele à casa para fazer um serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. Ela então pegou-lhes pelas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Um jovem bonito, um jovem inteligente, sem os pais por perto, sem o apoio da família, ele não cometeu uma loucura de se entregar aos desejos da carne. Creio que foi a maior adversidade que José teve de suportar. Até pior que aquela moça. E quando ele disse não àquela mulher, escute bem aqui. Olha a revelação que Deus dá para você nesta manhã. Ele não tentou ficar mostrando para ele mesmo: eu sou forte, eu enfrento esse pecado, eu estou aqui. Não. Não brinque com o pecado. Escute o que eu estou dizendo para você. Não brinque com o pecado. O que ele fez? Ele saiu correndo de disparada. Ele saiu a toda correndo, falou: meu Senhor. Porque ela não o agrediu apenas de palavra. Ela o agarrou de tal forma que as vestes dele ficou na mão dela. Olha aqui o versículo 12 e o 13, contextualizando aqui para você, querido. Ela então lhe pegou pelas vestes, versículo 12, dizendo: deita-te comigo. Ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu, saindo para fora. E aconteceu que, vendo ela que ele deixara as vestes na sua mão e fugira para fora, o que aconteceu? Ela gritou para acusá-lo, que ele havia seduzido ela. Ao ser ensinado por Deus, José guardou as palavras no coração que ele tinha recebido do pai, as palavras que o pai dele tinha ensinado para ele. Por isso, querido, quero te dizer uma coisa: os nossos filhos precisam ser ensinados por nós. Você precisa ensinar o seu filho. A própria palavra diz: ensina a criança no caminho que deve seguir, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Você como pai, você como mãe, você tem a obrigação de ensinar o seu filho a caminhos certos, a caminhos que não leve para o mal, a caminhos que não levem a um abismo, a um caminho que não leve a tropeçar, a caminho que muitas vezes não tem saída. Você como pai, como mãe, você tem a obrigação de ensinar ele. E o que aconteceu? José havia aprendido com o pai dele a ser fiel a Deus. Ele escolheu sofrer por não negar a sua fé em respeito ao seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero te dizer uma coisa, irmão: a adversidade vem sim, mas ela vem para nos provar, ela vem a nos ensinar um caminho diferente daqueles que estamos acostumados a viver. É você procurar o caminho
Não o mais fácil, mas aquele caminho que te aproxime de Deus, aquele caminho que te leva mais próximo do Senhor. Aleluia. O que aconteceu com José, irmão? Ele foi acusado, ele foi blasfemado, ele foi injustiçado. Aí eu pergunto para você, será que ele orou a Deus? Pedindo para Deus ajudar ele? Ele conhecia. O pai dele tinha ensinado para ele. Com certeza absoluta, ele deve ter orado. E orado muito. E a pergunta que muitas vezes nós, os crentes que temos comunhão com Deus, que guardamos a palavra, que o servimos, que o buscamos, às vezes você, diante de uma tempestade gigante, diante de uma dor imensurável, você chega para Deus e pergunta: por quê? Quantas vezes você já não fez essa pergunta e perguntou para Deus: por quê? Ele deve ter perguntado para o Senhor: Senhor, eu fui jogado num poço pelos meus irmãos, eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos, agora eu sou, além de escravo, eu sou acusado injustamente. Ele deve ter perguntado isso para Deus. Eu me lembro, querido, isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu perguntar para Deus e você ouvir um sonoro de Deus dizendo assim: Deus não fala absolutamente nada. Diante de uma dor incrível, você vai diante de Deus, ora e pergunta: Senhor, por quê? E a resposta que você recebe é simplesmente: Deus não fala absolutamente nada. Quem aqui já viveu isso? Em 2018, talvez foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. A gente passava por tanta dificuldade. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho, eu orava, eu buscava, eu jejuava, e do céu vinha um sonoro: e o que aconteceu? Além de Deus não falar nada para ele, o seu Senhor acreditou, lógico, na palavra da esposa. E ele, cheio de ira, ele lançou José na prisão. Quero dizer, escute bem, em tudo na sua vida existe um propósito de Deus. Vou tentar correr um pouquinho mais aqui, porque é bastante coisa e é tão gostoso a gente ouvir tudo aquilo que Deus faz para a gente. Ele foi lançado na prisão. Um certo dia, o carcereiro acabou deixando ele como líder de todos os presos. Onde José estava, Deus estava com ele. Mesmo ele não entendendo certas coisas que estavam acontecendo na vida dele. José foi para a prisão começou a prosperar. Queridos, olha lá, Gênesis 39, 21, 23. 39, 21, 23. Diz assim: ó, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que devia ser feito. Ou seja, até lá na prisão, num lugar fétido, num lugar... E o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E o que aconteceu? Os dois contaram esse sonho para José. E um dos sonhos, os dois José interpretou. Só que um dizia, depois se você quiser ler, o sonho do padeiro dizia que ele ia ser morto por Faraó. Só que o copeiro não. José interpretou os dois sonhos. 40, Gênesis 40, 12 e 14. Olha o sonho do copeiro que José interpretou na prisão.
40, 12 a 14. Vamos lá, querido. 12 a 14. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, te restaurará o teu cargo e você darás o copo de Faraó na mão dele, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Só que José, querido, interpretou o sonho. Só que José disse para o copeiro o seguinte: olha, lembra-te de mim quando você estiver, diga que eu estou aqui. E José faz um desabafo. Acho que foi a primeira vez que ele fez um desabafo. Gênesis 40, 15, olha o que ele falou. José disse assim: porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus. Eu tão pouco aqui nada fiz para que me pusesse nesta prisão. Foi a primeira vez que ele compartilhou isso com alguém, e ele compartilhou com o copeiro. Depois, se você quiser ler o sonho do padeiro, querido, vai lá em Gênesis 40, uma ótima leitura para você ler toda a história de José, que começa no 37, vai indo. José esperou 2 longos anos na prisão. 2. Até que um dia, o que aconteceu? Deus estava preparando José. Tudo o que aconteceu na vida de José foi um preparar de Deus para levar ele para patamares ainda mais altos. O que acontece? Faraó tem um sonho. O que ele faz? Ele tem um sonho, depois ele tem um segundo sonho. Vamos ler rapidinho, queridos. Gênesis 41 e 4. Gênesis 41, do 1 ao 4, por favor. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio, e eis que subiram do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no pasto. Subiram do rio após elas outras 7 vacas feias, vistas e magras, e paravam junto às outras vacas para a praia do rio. As vacas feias, vistas e magras, comiam as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então o Faraó acordou. Depois Faraó teve outro sonho, versículo 5. Depois dormiu e o sonhou outra vez, e eis que brotavam de uma haste 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental. Brotavam após elas, as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Faraó se perturbou muito com esse sonho. Ele pediu para chamar todos os adivinhadores que ele tinha lá no palácio. Chamou tudo quanto é adivinho, feiticeiro, tudo que tinha para tentar interpretar o sonho dele, e ninguém conseguiu interpretar. Aí, queridos, escute o que eu vou dizer. Os planos de Deus, eles não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O agir de Deus não é o nosso. Deus estava preparando o milagre. O copeiro, então, na presença de Faraó, ele lembra-se de José e conta para Faraó o que tinha acontecido quando ele estava na prisão. Faraó imediatamente manda chamar José. Queridos, eu comecei a ler isso daqui, sinceramente, às vezes a gente começa a ler uma história tão linda, a gente se coloca no lugar daquela pessoa. Você imagina a vontade que José tinha de tomar um banho, a vontade que José tinha de repente colocar uma roupa limpa, a vontade que ele tinha de se barbear, porque ele era um moço bonito. E Faraó manda chamá-lo. 41:14. Eu creio que a hora que ele ouviu na prisão, Faraó mandou chamá-lo.
ele deve ter dado um glória a Deus tão grande, tão alto, que deve ter estremecido aquelas cadeias. Eu creio que no coração dele, ele disse: eu posso até ter pensado, mas Deus não se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de você. Posso ouvir você dar um amém? Amém. Deus jamais esquece dos filhos dele. Deus jamais se esquece de uma promessa. 41:14 diz assim: então Faraó, oh glória, mandou chamar José, e fizeram sair logo da prisão. Ele se barbeou, e ele mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Oh aleluia! Agora ele já estava com novas vestes, banhados, creio que talvez com uma aguinha de cheiro. Oh glória! Para ir na presença de Faraó tinha que ser assim. O que acontece? Faraó conta para José o sonho que ele tinha. E aí, queridos, olha, que lição que vem para a nossa vida isso daqui. Eu creio que a hora que Faraó pergunta para José o seguinte: é você, José, aquele que interpretou o sonho? José poderia, naquela hora, depois de tudo que ele foi injustiçado, jogado na prisão, blasfemado, ele podia com orgulho ter dito: fui eu, e bater no peito: foi eu sim. Não. O servo de Deus é humilde. O servo de Deus sabe que toda a glória pertence a Deus. Toda a glória não é nossa, a glória é de Deus. Olha o que diz no versículo 41:15. Versículo 16, perdão. 41:16. Respondeu José a Faraó e disse: isto não está em mim. Deus dará a resposta e paz a Faraó. Gente, que coisa maravilhosa, que tremendo. A humildade desse homem é muito. Eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Deus que eu sirvo vai te dar a resposta e vai te dar paz. Por isso quero te dizer uma coisa, querido. José vai com toda a unção do Espírito Santo. Naquela hora ele traz a revelação de todo aquele sonho que Faraó tinha pedido para os adivinhadores, tinha pedido para todos os feiticeiros irem até lá, e ele interpreta o sonho. Por favor, 41:17-24. Perdão, 41:25-37. Do 25 ao 37. Eu não ia ler, querido, mas eu vou ler. Eu já estou terminando. 41:25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou o Faraó: 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho de Faraó é um só. As 7 vacas feias, avistas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. As 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta palavra que eu disse a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. O que aconteceu, querido? Vou voltar aqui, vou continuar. Versículo 28. Esta é a palavra que eu disse a Faraó, o que há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantarão 7 anos de fome, toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, será gravíssima. E se o sonho for duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, que Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito, por 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida desses bons anos vindouros. Amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o aguarde. Assim será,
o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, a fim de que a terra não se pereça com fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Queridos, às vezes a gente não entende o agir de Deus. O que teria acontecido com José se, quando o Faraó mandou chamar o copeiro e também o padeiro, José tivesse ido junto com eles? José ficou mais 2 anos. José simplesmente seria apenas o copeiro de Faraó. Mas Deus estava preparando ele para algo muito maior. O Senhor, o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, tinha algo maior para ele. O que aconteceu? Se ele fosse antes, ele seria apenas o copeiro do rei. Mas não, Deus queria algo muito maior, e ele veio a ser o governador do Egito. As palavras de José foram agradáveis a Faraó. Aí você vê o que é a mão de Deus. Um homem escravo, no meio de uma prisão fétida, ele é levado até o homem mais poderoso da época, que era o Faraó do Egito. Era uma das nações mais ricas que existia. Olha o que Faraó faz com José. Vamos ler, queridos. Capítulo 31, verso 38 e 46. Do 38 ao 46. E disse Faraó aos seus servos: olha Deus exaltando o humilde. Olha Deus exaltando aquele que é fiel. Olha Deus exaltando aquele que persevera, aquele que crê, aquele que não se dobra por qualquer coisa. Não, ele continua perseverando. Disse Faraó: acharíamos homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E depois disso, Faraó falou a José: pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono você não será, somente no trono serei maior que tu. E ele continua, olha que coisa maravilhosa. Disse mais Faraó a José: vês, eu te ponho sobre toda a terra do Egito. Tirou o Faraó o seu anel da mão e pôs na mão de José, e o vestiu de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. Vocês têm noção o que é isso? Deus o tira da prisão e traz. Queridos, é mais ou menos o seguinte: alguém que está lá na prisão passa a ser o governador do maior estado. Naquela época, o Egito era muito maior que isso. É como se ele fosse um presidente da República. Ele passou a ser o homem mais poderoso do Egito. Escute o que eu vou dizer para você: sonhe grande, sonhe grande, creia nas promessas de Deus, não desista, não deixe de você sonhar, não deixe de crer, acredite, mesmo quando tudo parecer ao contrário, continua crendo. Não permita, meu irmão e minha irmã, que mate os seus sonhos. Não desista, continue crendo. Simples assim. Fique em pé, querido, por favor. Diga comigo assim: eu não vou desistir. Eu vou continuar crendo, porque os sonhos de Deus jamais morrerão. Eu vou vencer, porque Jesus me faz mais que vencedor. Feche os teus olhos, queridos. Queria que você pudesse, por alguns segundinhos, a gente vai cantar uma canção. Pense no sonho que você tem, que algumas vezes essa pandemia possa ter
impedindo você de sonhar? Ou você desistiu de algum sonho pelas dificuldades que passamos? É hora de você sonhar, é hora de você crer, porque os sonhos de Deus jamais morrerão. Eu vou orar, a gente vai cantar uma canção. Vou pedir que o pastor William, por favor, viesse dar os recados. E se tivesse algum pedido de oração também, William, tá? Glória a Deus. Feche os teus olhos, queridos. Meu Deus, eu tenho tantos sonhos, eu não sei você. A minha esposa então nem se fala. Pensa numa pessoa que sonha, e glória a Deus por isso. Aleluia. E glória a Deus por isso. Nós devemos sonhar assim. Se você sonha, você recebe. Se você não sonha, você não recebe. Quanto mais você sonhar, pode ter certeza, mais você pode receber de Deus. Claro, sonhe em conformidade com aquilo que Deus tem preparado para você. Busque a direção de Deus. Claro, sempre. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra tão inspiradora de um homem como José, Pai, injustiçado, blasfemado, Pai, tantas coisas, traído, e no entanto, Senhor, ele não desviou de ser fiel a Ti. Ele não desviou, Pai, de ir para o pecado. Não, ele continuou crendo. E que nesta manhã, Pai, esta palavra venha germinar, frutificar no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. E que, Pai, esteja mesmo no coração de cada um que está aqui nesta manhã, Pai. Que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Que o Senhor é fiel para cumprir cada um deles. Aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa nada. A Tua palavra é muito clara. Agir o Senhor ninguém vai impedir. E nós cremos, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é Senhor, Deus que tudo pode, que tudo vê e que faz sim. O milagre é apenas um detalhe para o Senhor. É apenas um detalhe. Ah, Deus, em nome de Jesus, renova, Pai. Se alguém, Pai, teve algum sonho, Pai, que durante esse período, por algum motivo, desistiu, não. Que nesta manhã, Pai, sejamos reavivados nos nossos sonhos, sejamos renovados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, gera uma fé no coração, para que essa pessoa tenha, assim como José, Pai, que não desistiu. Ele creu, ele não blasfemou, ele simplesmente acreditou que um dia o Senhor ia cumprir aquilo que o Senhor já havia sonhado, que o Senhor colocou no coração dele. Oh, glória ao Teu nome, Jesus, para recebermos a Tua promessa, Pai. E a Tua promessa, ela é muito clara, que muitas vezes nós não conseguimos ver, muitas vezes nem chega aos nossos ouvidos, e muitas vezes não consegue nem descer ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus, glória ao Teu nome. Que o Senhor gere, Pai, uma fé genuína no coração do Teu povo, da Tua igreja, aquele que está nos acompanhando. Seja fortalecido na fé, seja fortalecido sabendo que o milagre de Deus a qualquer hora pode acontecer. E nós vamos sim declarar que os sonhos de Deus não podem morrer. Os sonhos de Deus não podem morrer e jamais vai morrer na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.